Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Então, se você observar, a partir de Atos 1, nós vemos essas três estruturas. E aqui em Atos 2, nós vemos esta terceira estrutura, grupo de perseverança. Não basta despertar a fé e promover a experiência de Pentecostes. O fiel deve ser conduzido ao crescimento e à formação. Então, foi aqui falado na segunda parte de que a reunião de oração, a sua essência é o Espírito Santo, é o batismo no Espírito Santo. E no grupo de perseverança, nós vamos entender que a evangelização querigmática leva à evangelização catequética. O objetivo final de toda a evangelização é a formação da comunidade cristã. E ela só é formada com a perseverança daqueles que já foram evangelizados. O termo perseverança aqui é manter-se num local, aprofundar-se em algo, persistir num propósito, criar raízes e tornar-se efetivo. Então, num grupo de oração, passam diversas pessoas. No nosso grupo de oração, por exemplo, já temos, para a honra e glória do Senhor, 3 anos. E algumas pessoas já passaram por lá e não retornaram. Assim acontece em todos os demais grupos, isso é uma realidade. Então, há necessidade de momentos distintos para o mesmo grupo de oração. E esses momentos são o querigma e a catequese, ou seja, a formação. João Paulo II, na Conferência Internacional da RCC, em outubro de 1998, disse: a fé ardente deve ser acompanhada por uma formação cristã que seja abrangente e fiel ao ensinamento da Igreja. Diz ainda: de uma formação sólida surgirá uma espiritualidade profundamente enraizada nas fontes da vida cristã. E isso vai nos capacitar, ele diz, continua dizendo, a responder às cruciais perguntas diante da realidade atual. Nós sabemos que são diversas as realidades e a todo tempo nós estamos sendo confrontados. E a partir do momento que nós somos formados, nos solidificando essas formações, essa catequese, esse aprendizado na doutrina da Igreja, respeitando e acolhendo os ensinamentos da Igreja, nós seremos capazes de responder com firmeza e clareza a todos esses questionamentos. O objetivo do grupo de perseverança é, antes de tudo, um convite a começar a trilhar um caminho com o Senhor. Esse desejo que brota no coração daquele que fez a experiência pessoal com Jesus e descobriu o seu grande amor. Então, todo aquele que fez a sua experiência inicial deve ser encaminhado ao grupo de perseverança, para a partir daí ele ser formado. Dessa maneira, a perseverança é um serviço essencial do grupo de oração que tem por objetivo levar os participantes a um aprofundamento
nos conteúdos de nossa fé e um conhecimento maior de nosso movimento. Um caminho que leva a um crescimento espiritual. Portanto, o grupo de perseverança é um momento onde as pessoas se encontram para rezar, se conhecer, dialogar, falar sobre as coisas da vida e refletir sobre os conteúdos de nossa fé, que não só levam à formação dos participantes, mas também alimentam a reflexão da própria vida com os irmãos. E para muitos, despertar para o chamado ao serviço no próprio movimento da RCC, como já foi falado inclusive por Cícero, e outros serviços na igreja. Então, a partir do momento que acontece essa formação, são enviados a servir. Então, a formação ela vai acontecer no grupo de perseverança. Então, é interessante que nós observamos e é interessante observarmos como que nós estamos trabalhando hoje, qual que é a realidade hoje da RCC em nossa cidade, em nossas comunidades, né? E aqui nós vamos ver que o grupo de perseverança não é algo obrigatório, mas que que tem a sua importância dentro da estrutura da RCC. Vale frisar que o grupo de perseverança não é somente um momento de ensino e de catequese. É um momento forte de espiritualidade carismática, conhecimento, vivência fraterna e um grande momento de crescimento espiritual. Então, lá dentro também, para o grupo de perseverança, vai acontecer tudo do ciclo de oração. Toda a experiência, né? Como organizar um grupo de perseverança. Após participar do seminário de vida no Espírito e experiência de oração, as pessoas serão convidadas a iniciar uma caminhada de aprofundamento da fé e catequese. Serão, portanto, convidados pelo núcleo do grupo de oração. Então, após a experiência inicial, após a experiência de oração e o seminário de vida no Espírito Santo, o núcleo do grupo convida aqueles participantes ao grupo de perseverança a trilhar aí um novo caminho. Esse caminho que vai fundamentar a fé e que, quando fundamentado, é bem possível que se persevere na caminhada. Então, o grupo de perseverança, tem sua periodicidade de forma diferenciada da reunião de oração, que pode ocorrer semanal ou quinzenal. No encontro do grupo de perseverança, deve acontecer momentos de oração, ciclo carismático, formação, que é o ensino, partilha da vida. E esses 3 momentos são muito importantes. O grupo de perseverança precisa ter um responsável, que pode ser o próprio coordenador do grupo de oração ou um servo formador, por ele indicado. Então, quem vai indicar o servo formador a ser responsável pelo grupo de perseverança é o coordenador do grupo de oração. E ele deve também fazer parte do núcleo. E o conteúdo a ser ministrado está nas apostilas desenvolvidas pela RCC. E outros temas serão definidos quando o núcleo de serviço do grupo de oração sentir a necessidade de aplicar. Então veja que o núcleo de serviço do grupo de oração está ativo o tempo todo, né? Auxiliando em todas as estruturas. Veja aí. Então,
Quais os outros conteúdos que possam ser aplicados? O catecismo, as cartas apostólicas, livros, documentos da igreja, temas e aos participantes necessitam desse aprofundamento. A equipe de formação deve ser ministrada por um formador designado ou pelo próprio coordenador do Ministério de Formação do grupo de oração. Então, o grupo de perseverança é um grupo formativo. E quem vai compor esse grupo formativo são os formadores do grupo de oração, tendo ali o seu responsável, que pode ser o próprio coordenador do grupo de oração ou um formador indicado por ele. Observação. O ideal é que cada grupo de oração possua seu grupo de perseverança. Porém, quando não for possível, os encontros da perseverança podem acontecer em âmbito paroquial, de forenia ou da cidade. Algumas observações importantes acerca do grupo de perseverança. Tempo de duração de um grupo de perseverança vai depender muito de como o grupo organiza esse movimento e a sua periodicidade. Ao findar o módulo básico, um dos primeiros conteúdos a ser trabalhados pelo grupo de perseverança, pode-se encerrar aquele grupo de perseverança, pois o participante será inserido em seu ministério ou seu grupo de servos, seguindo com o próprio grupo esse momento de perseverança. Então, fez aí, passou pela formação promovida pelo grupo de perseverança, já é lançado ali nos ministérios. Para os participantes que não forem chamados ao serviço do grupo de oração ou onde não possua um grupo de servo, o grupo de perseverança pode continuar com temas discernidos pelo núcleo do grupo de oração, sendo também um caminho para os servos. Então, para quem é o grupo de perseverança? O grupo de perseverança, ele é para quem? Para os novos. O grupo de perseverança é para aqueles membros que estão chegando no grupo de oração. Aí vai ser formado. Exatamente. Foi lá no início, né? Fazer a experiência inicial, o seminário de vida no Espírito e a experiência de oração. A partir daí, o núcleo vai conduzir esses participantes ao grupo de perseverança, ou seja, vai conduzir esses participantes à formação, à catequese. Para os novos que estão chegando da fase querigmática, então aqui é a resposta, né? Lá embaixo aí, Adriana. Inicia-se uma nova turma, então sempre que entra membros novos, inicia-se uma nova turma de formação de grupo de perseverança. Essa turma dos novatos caminha pelo grupo de perseverança e pelo módulo básico, já lá na introdução, até o momento das formações específicas de ministérios, em que são inseridos no serviço do grupo de oração e começam a participar do grupo de servos, abastecimento, reunião de serviços. Fundamentação bíblica. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Atos 2:42. Os grupos de perseverança são fundamentados em 4 princípios. Então, o primeiro princípio, doutrina dos apóstolos. O segundo, comunhão fraterna. O terceiro, fração do pão. E o quarto, oração. Então, a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é a doutrina da igreja. Portanto, os grupos perseverança devem ser instruídos nos ensinos da igreja, principalmente os contidos no catecismo da Igreja Católica,
E aí a gente recorda o que disse São João Paulo II, respeitando os ensinamentos da igreja. E a comunhão fraterna, podemos traduzir a expressão comunhão fraterna por fraternidade. Os participantes dos grupos de perseverança têm oportunidade de conhecerem melhor e dessa maneira exercerem a caridade e a solidariedade uns com os outros. Então, essa oportunidade de conhecimento um do outro se dá no grupo de perseverança. E a fração do pão. A participação na Santa Eucaristia desencadeia uma espiritualidade eucarística. A Eucaristia é o centro e o cume da espiritualidade cristã. O grupo de perseverança deve incentivar a vivência da Eucaristia e dos demais sacramentos da Igreja. E a oração. O grupo de perseverança é parte do grupo de oração. Portanto, nele, a oração deve ser como é na própria RCC, com a manifestação dos carismas efusos. Além das orações em comum, deve ser incentivada a vida de oração pessoal. E o quarto, fundamentação doutrinária. Alguns textos do Magistério da Igreja podem ser indicados a título de fundamentação. E aí aqui tem vários textos, e dentre esses vários textos que tem aqui, eu vou tirar um texto para passar para vocês. Os movimentos eclesiais, trazendo a contribuição do seu próprio carisma, cuidem da formação de seus membros, pondo sua organização a serviço da evangelização. Então, nós temos como grupo de oração, esta terceira parte, grupo de perseverança. Então, nós temos aí uma grande responsabilidade. É interessante que Lígia dizia assim: eu quero pouca gente para pastorear. Nós vamos ver que aqui no grupo de perseverança, quando o número de participantes ele é grande, por exemplo, passou de 20, o grupo de perseverança ele tem que ter no máximo 12 participantes. Então, quando o grupo de perseverança ele é extenso, então quando o grupo de perseverança ele tem um número maior que 12, divide-se então esse grupo em 2 turmas. E o coordenador do grupo de oração vai então procurar um outro pastor para essa outra turma. Acaba que fazendo tudo o coordenador do grupo e acaba fazendo-se tudo no grupo de oração. Essa é a realidade, por isso que falei. Então, frutos de um grupo de perseverança: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também não podeis tampouco dar frutos, se não permanecerdes em mim. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Antes de eu expor os frutos, eu vou só recordar: o grupo de perseverança ele tem uma duração em sua reunião de no máximo 2 horas. E as turmas, eu acho que todos puderam ouvir, mesmo sem o microfone. Um número maior que 12 vai ser dividido em 2 turmas. E aí o coordenador vai nomear responsáveis para aqueles grupos. E esses nomeados ficarão responsáveis pelos pastoreiros daqueles participantes. Então, voltando aqui para os frutos. Muitos são os frutos de um grupo de perseverança, e primeiramente a vida pessoal de cada participante e também para a vida do grupo de oração. Podemos listar alguns: maior conhecimento e vivência da espiritualidade da RCC,
maior conhecimento da doutrina da Igreja, aprofundamento nas verdades da nossa fé, maior entrosamento entre os participantes, vínculos fraternos e fortalecidos. Pessoas curadas, física, emocional e psicologicamente. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8:32. Despertar do chamado para o serviço no grupo de perseverança. Uma vida alicerçada na fé. E abertura aos frutos do Espírito Santo. Então, todos esses são os frutos de um grupo de perseverança. Então, nós devemos, com essa formação, tentar, ou seja, procurar fazer algumas modificações. Aqui diz claramente que o grupo de perseverança não é obrigatório, mas nós vemos que o grupo de perseverança ele vai ter uma importância muito grande na formação e possivelmente mantendo o povo mais perseverante. O processo evangelizador, consequentemente, é estruturado em etapas ou momentos essenciais. A ação missionária para os não crentes e para aqueles que vivem a indiferença religiosa. A ação catequética e de iniciação para aqueles que optam pelo Evangelho e para aqueles que necessitam completar ou reestruturar a sua iniciação, e a ação pastoral para os fiéis cristãos já maduros no seno da comunidade cristã. Esses momentos, no entanto, não são etapas concluídas. Reiteram-se, se necessário, uma vez que darão o alimento evangélico mais adequado ao crescimento espiritual de cada pessoa ou da própria comunidade. Isso aqui é o Diretório Geral da Catequese, o número 49. É preciso tornar conhecida de todos a importância de um grupo de perseverança, seus frutos na vida dos participantes e na vida do grupo de oração. Assim como nos relata a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47. Cativando a simpatia de todo o povo. E cada dia mais lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. A perseverança é esse caminho, e no caminho vamos sendo curados. Vamos crescendo no amor e no conhecimento de Deus e sua doutrina. A aceitação, a entrega e a participação de todos vão tornando mais claro e transparente o amor do Senhor Jesus para cada um. A salvação experimentada no interior do grupo de perseverança será a força que impulsionará os participantes a levá-la aos outros. Um grupo de perseverança poderá ser testemunha, um indicador de uma experiência em que cada um encontrou o amor misericordioso de Jesus Cristo, feito realidade acessível para seguir, sendo a salvação para todos. De forma alguma é obrigatório para um grupo de oração possuir um grupo de perseverança, mas fica o questionamento: o que fazer com as pessoas que fazem a experiência pessoal com Jesus por meio do batismo no Espírito Santo e desejam mais? Então, esse mais será oferecido no grupo de perseverança. Por isso que muitos chegam e ligeiramente passam. Então, Cícero, ele concluiu muito bem quando disse que na reunião de oração, segundo a estrutura, deve-se ser totalmente querigma. E quando eu lia, eu recordava de Lígia, na reunião aqui, que ela falou, no grupo, na reunião de oração, a pregação tem que ser querigmática. E tem que ser querigmática, é isso que nós estamos aprendendo, Então, formação e catequese, aprendizado, doutrina, grupo de perseverança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.